Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E olá, estamos começando mais um Conexão Poder e hoje aqui comigo nessa bancada, jornalista Ana Carla Costa, nossa parceira, sou a Márcia Matos e o nosso entrevistado hoje é o vice-governador Otaviano Pivetta. Muito bem-vindo, vice-governador. Obrigado. E o vice-governador tem sido aí manchete em todos os veículos de comunicação do estado atualmente, né? E quero começar conversando com o senhor justamente sobre esse anúncio que tem movimentado aí os bastidores políticos do estado de Mato Grosso, que é o anúncio da sua pré-candidatura ao Senado, né? Nesse caso, os comentários aí cresceram muito justamente porque o senhor não seria um candidato comum como os outros. O senhor saindo a essa candidatura, Mato Grosso fica sem o vice-governador, né? Gostaria de saber do senhor aí, então, por que essa decisão agora, nesse momento, que te leva a buscar essa candidatura? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer que, primeiro, eu pensei muito antes de optar por essa candidatura. Eu apenas sou pré-candidato ainda, mas determinado a cumprir uma missão. Vivo no Mato Grosso há 39 anos, portanto, 2/3 da minha vida dedicadas a esse estado, o estado que me deu oportunidades de me tornar um brasileiro exitoso, né? Trabalhei muito no plano privado e constituí boas e grandes empresas, e no plano público também. Estive prefeito de Lucas do Rio Verde desde o seu início, durante 3 mandatos fui prefeito. Também passei pela Assembleia Legislativa durante 4 anos. Agora, como vice-governador do Mauro, também atribuído de algumas funções importantes no governo. Portanto, acumulei muito conhecimento nesse período todo da minha vida e vejo que posso representar muito bem, representar à altura o estado de Mato Grosso, que é o papel do senador da República. Então, diante disso tudo, considerando que o governo do Mauro está estabelecido, tem uma boa equipe, o vice, constitucionalmente, o vice só tem a função de substituir o principal na sua ausência. Mas o senhor tem um vice que tem um papel mais importante nessa gestão do que os vices atuante, que passaram aí nos últimos anos no estado. O senhor assumiu a coordenação de 2 pastas importantes, a infraestrutura e a educação, né? Então, o senhor não é um vice meramente decorativo ou para substituir na ausência do governador? Não sou. Eu assumi e desempenhei à altura esse papel no ano passado. As coisas estão bem encaminhadas e eu vejo que eu posso servir mais meu estado, ajudando inclusive o governo no Senado em Brasília, porque é mais do que hora do Brasil enfrentar as grandes reformas estruturais que sufocam a nossa sociedade hoje, né? Posso citar algumas delas, né? A reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária, que é outro ponto essencial para o crescimento, para a geração de trabalho e renda no Brasil. O Pacto Federativo, que hoje engessa os estados e municípios, que é onde estão as pessoas, onde estão os contribuintes e que precisam dos serviços públicos. No Brasil se criou um pacto federativo perverso, 62%, 64% de todo o bolo tributário vai para Brasília. Eu sou daqueles que há muitos anos falo que desde que fui prefeito a primeira vez em 97, que no Brasil nós temos Brasília é muito relevante
para o continente que é o Brasil. Então nós temos que diminuir a importância de Brasília na vida dos brasileiros. O recurso da sociedade que trabalha e produz, o recurso dos trabalhadores, precisa ficar na base, precisa ficar onde o povo está. O senhor acha que essa discussão sobre essas reformas é uma discussão antiga, né? Essa questão do Pacto Federativo, a gente entra governo, sai governo, essa discussão sempre vem à tona e a gente nunca avança. O senhor acha que existe um ambiente político hoje no Brasil para fazer essas mudanças e realmente a gente diminuir menos Brasília e mais Brasil? Eu acho que existe ambiente político. Ao menos esse é o discurso recorrente do ministro Paulo Guedes, especialmente, do próprio presidente da República. E eu quero ser um desses 81 representantes dos estados brasileiros a apressar essas mudanças, a apressar essas importantes reformas que o Brasil precisa. O senhor está num partido que é o PDT, que é um partido de oposição ao governo Bolsonaro, e é um partido que questiona muito essa questão das reformas, né? Como é que vai ser o Otaviano Pivetta senador dentro do PDT com partido de oposição ao atual presidente da República? Eu sou a favor das reformas do Brasil. Como eu falei, eu sou um trabalhador, um empresário, atuei na vida pública e atuo na vida pública, então conheço os dois lados e sou muito pragmático. Sou defensor de que o Estado seja pequeno e seja eficiente. Na minha trajetória, eu ajudei a fazer um dos municípios mais notáveis do Brasil em qualidade de serviços públicos, que principalmente na educação, o município né? de Lucas. E eu vejo que é fácil fazer isso no Estado e no Brasil também, mas é preciso vontade política. Então eu sou a favor do Estado servidor, né? Eu não sou de esquerda, também não sou. Acho que esses extremismos de esquerda e direita, eu acho que o grande lance hoje é ser razoável, não digo de centro, mas ser conciliador. Nós não vamos construir uma pátria, né, pelo fundamentalismo, pelos extremos. Nós vamos construindo uma pátria, encontrando espaço num projeto que congregue a maioria do povo brasileiro, e isso não se fará pelos extremos. Mas essa polarização que nós vivemos hoje, né, de direita e esquerda, o PDT se encontra na esquerda hoje, né? Apesar de centro, vamos falar, centro-esquerda. Mas o Ciro é um pouco mais... O Ciro Gomes, né, que é a maior liderança do PDT hoje, Ciro não é um o pouco mais PDT, radical. o Ciro é um agente dentro do PDT, assim como eu sou. Eu vou lutar para que o PDT se coloque com coerência diante dos problemas do Brasil. Eu vou lutar para que o PDT, inclusive isso está acontecendo com muitos partidos, se movimente, se modernize para aprovar os grandes temas e a modernização do nosso país. Se eu não conseguir. Essa possibilidade que a gente ouve aí nos bastidores do senhor, depois de ser eleito senador, se caso seja eleito, mudar de partido, ela tem algum fundamento? Não tem um fundo de verdade. Eu tenho pontos discordantes do que prega o meu partido hoje. Mas como agente partidário, e se chegar a ser senador, eu vou ter voz para discutir dentro do partido e, muito provavelmente, reformar também o estatuto partidário, por que não? Muitos partidos estão fazendo isso e sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de melhorar, sim, sempre é tempo de se modernizar. Eu acho que o PDT precisa, sim, um choque de modernização. Sim. Vice-governador, a gente viu que logo depois que o senhor colocou o anúncio da sua pré-candidatura, o governador Mauro Mendes deu uma declaração também na qual ele defendeu que o senhor terminasse seu mandato, até respeitando aí, honrando os votos que tiveram, né? E também defendendo aí que o senhor justamente continuasse esse trabalho que o senhor vem exercendo no governo do estado, na coordenação dessas pastas tão importantes, né? Como é que ficou? O senhor já conversou com o governador depois disso, agora, atualmente? Desculpa, sim, governador, eu só queria complementar a pergunta da Márcia, dizendo que, só resgatando
um histórico aí na vida política do governador Mauro Mendes, que quando ele foi prefeito de Cuiabá, ele também ficou sem vice-prefeito. E aí ele acabou ficando refém, digamos assim, da Câmara Municipal e até um processo de impeachment. Na época o presidente era o João Emanuel, foi deflagrado, né, ou foi ventilado. Talvez o receio e não só da importância da sua contribuição no governo, mas também de ficar refém da Assembleia, não seria o motivo dessas declarações do governador com relação à sua candidatura, sua pré-candidatura? Eu acredito que não, porque o Mauro desenvolveu ao longo do tempo em que ele se colocou como homem público uma habilidade muito grande de mexer com os outros poderes, especialmente com o poder legislativo. E ele é muito tranquilo, ele é um governador que tem muita determinação, é muito firme, porém ele não tem nenhum problema em reavaliar suas decisões, ele mantém uma harmonia muito boa com os outros poderes, e essa não é uma preocupação nem dele nem minha, porque afinal de contas na linha sucessória está estabelecida, e também, se for o caso, o presidente da Assembleia ou o futuro presidente da Assembleia que vier a ser, vai ser o primeiro da linha sucessória. E são pessoas eleitas pela sociedade, são pessoas eleitas, são pessoas do bem. Eu acredito que isso não é preocupação para ninguém no governo. E como que está esse entendimento da sua pré-candidatura hoje como governador? Conversaram a respeito depois ou não? Não conversamos ainda detalhadamente sobre isso. Não, sinceramente, o senhor não pediu o apoio do governador? Não, porque eu tenho uma relação muito respeitosa com o Mauro. E a gente se conhece só no olhar. Né? Temos desde 2008 que nós andamos juntos. Em 2010 fomos candidatos, ele a governo e eu a vice, perdemos. Voltamos a nos encontrar agora em 2018, mas durante esse tempo nós sempre estivemos do mesmo lado nas campanhas que se passaram aí para trás. E temos também confiança recíproca. O Mauro vai saber avaliar o que é melhor para o estado de Mato Grosso. Ele também é muito determinado, ele não é uma pessoa de ficar em cima do muro. Então você acha que essa tese de que ele poderia ficar neutro nessa disputa, nessa campanha... Conseguiria? Porque a gente tem aí na base o senhor como pré-candidato, tem o Júlio Campos, que é do DEM, que também quer ser pré-candidato, tem o Carlos Favaro, que é do PSD, inclusive adversário político do senhor na sua região, e pode surgir outros nomes aí como pré-candidatos de partidos aliados. O deputado Carlos Bezerra também, do MDB, já colocou o desejo de ser pré-candidato. O DEM sugeriu que ele ficasse, que o Mauro ficasse neutro, né, justamente porque, por enquanto, tem vários aliados. Não haverá problema nenhum. Mas o senhor acha que pelo perfil que o senhor conhece do governador, ele vai ficar neutro nessa disputa? Não, eu acho que não, mas eu acho que não vai ficar, mas também não há problema nenhum do DEM ter seu candidato, eu respeito. Eu acho que é uma eleição atípica, é uma eleição rápida, eu acho que ninguém pode passar vontade. Quem achar quem quer ser candidato... Além disso, né, governador, vai impactar na eleição municipal, né? Tem muito candidato aí que quer se projetar, né? Não vai ser uma disputa, vai ser uma concorrência, né? Quem fizer mais leva. Sim. Então eu não me preocupo com o número de candidatos, quem serão os candidatos, sinceramente não me preocupo com isso. Eu estou determinado a levar uma proposta firme para a sociedade mato-grossense, mostrar o meu passado, meus 25, 26 anos de vida pública e propor, né, quem será, se chegar lá, o senador Otaviano Pivetta. Nessa decisão do senhor de lançar essa candidatura ao Senado, em algum momento o senhor teve algum desencanto no seu cargo de vice-governador que o levou a ter uma decisão de estar aí com o seu nome mais ligado às ações realizadas pelo senhor, por isso essa candidatura? Não tive, não. É verdade que é difícil no dia a dia. Eu estou incumbido de tarefas importantes e ao mesmo tempo eu não tenho caneta, eu sou vice, né? Então cabe a mim ganhar no convencimento, eu não dou ordens, eu tenho que convencer.
isso é um pouco mais moroso, é um pouco mais de energia que a gente gasta. Mas eu tenho um belo relacionamento com todos os secretários do governo, com a equipe toda do governo. Eu sou muito bem relacionado e não tenho nada que, nenhuma fissura que tenha causado aborrecimento suficiente para mim querer sair de onde eu estou. Não, eu quero concorrer à eleição do Senado com perspectiva de sucesso e servir Mato Grosso numa posição que eu acho que eu posso ser muito mais útil. Eu me lembro quando o senhor foi deputado estadual, em determinado momento o senhor manifestou o seu descontentamento com o legislativo estadual e, enfim, a sua decepção, né, com tudo que estava, com o seu mandato e com o funcionamento do legislativo. O senhor não se preocupa porque o Senado também é legislativo, né? Não tem esse poder da caneta, né? De determinar, de dar ordens. Aquela fase de deputado estadual, o senhor já superou e acha que o Senado pode ser diferente? Aquela fase foi imediatamente após meu segundo mandato de prefeito na cidade de Lucas. Eu vim de uma experiência muito exitosa lá como prefeito. Inclusive servi também ao governo do Blairo Maggi como secretário de Agricultura durante 6 meses, né? E depois, então, fui eleito deputado estadual. Eu acalentava a ilusão de que eu pudesse influenciar com a minha experiência para replicar o modelo exitoso que nós tivemos em outras cidades e também poder contagiar outros gestores públicos. Era ainda bem mais jovem do que sou hoje, portanto tinha muito mais capacidade de me iludir do que hoje. Mas realmente a experiência de deputado estadual não me agradou muito, né? Não me agradou, não pelo fato de eu não ter desempenhado minha função. A Assembleia Legislativa é uma instância muito diferente do Senado. No Senado, todos os estados brasileiros, inclusive o nosso, que tem apenas 3.400.000 habitantes, tem uma representatividade de 3 senadores. Diferente da Câmara. Diferente da Câmara, né? Quer dizer, nós temos no Senado o mesmo peso, o mesmo poder que o Estado de São Paulo tem, né? Então é um espaço de representação dos estados brasileiros. E é um colegiado de 81 pessoas. Cada representante lá tem 1,25% do poder de decisão. Então é uma instância muito mais importante, sim. É onde onde são discutidos os grandes temas do Brasil, né? Esses assuntos que eu falei aqui, que nós temos pressa e precisamos avançar, é lá no Senado que nós podemos fazer. Tem muitas coisas que aqui na Assembleia Legislativa dependem de lei federal, né? E o nosso Estado vive uma fase de muita dúvida em relação ao futuro, justamente por causa da legislação federal. Um dos nossos problemas é a Lei Candeeiro, ou esse FEX. Que seria uma compensação, né, e que não vem, que nunca compensa. No Pacto Federativo definir uma compensação para o Estado de Mato Grosso por tudo que o Estado exporta e representa na balança comercial do Brasil. A importância de Mato Grosso não se discute. O que nós precisamos discutir é como é que o Estado de Mato Grosso vai conseguir equilibrar essas deficiências, sendo que cada vez mais nós somos um Estado exportador, e sobre a exportação não se cobra imposto, ninguém vende imposto. A gente esteve conversando recentemente com alguns analistas até sobre esse cenário agora das eleições, né, de 2020, que nós temos no Senado e temos logo depois as municipais, né? Foi colocado aí nesses debates de analistas que uma das possibilidades seria que o senhor, caso não consiga se eleger ao Senado, não perderia, porque teria o nome já fortalecido para voltar em uma outra candidatura a Senado novamente, ou a deputado federal, ou governador, né? Isso tem sido muito colocado. E aí eu quero aproveitar e perguntar para o senhor se o senhor estuda essas possibilidades.
Olha, qualquer campanha é uma tarefa muito trabalhosa. A campanha não é uma coisa agradável. A campanha exige esforço, exige acordar cedo, é um mutirão. A gente precisa muito esforço e muita energia. Eu não sou apaixonado por fazer campanha política. A campanha é uma etapa necessária para você servir a sociedade, né? Eu hoje estou junto com o Mauro nesse projeto de governar Mato Grosso, porque eu me sinto um servidor, eu realmente consigo ajudar a fazer a diferença, né? O senhor parece apaixonado por fazer gestão, né? Eu sempre gostei disso. E a campanha é um vestibular, é uma passagem necessária para a gente poder ter esse privilégio de servir a sociedade. Então, eu não penso em outra campanha. Eu acho que vencendo, ou então superando essa campanha, eu já vou estar fazendo a minha última campanha. Eu sempre penso assim. Mas aí depois volta. Porque eu lembro que para estadual o senhor também falou, eu não volto mais. Nunca mais e voltou com política. Às vezes a gente é envolvido pelo prazer de servir. Realmente, quando a gente pode servir, eu fiz isso 3 mandatos lá na minha cidade, e foi muito importante na minha vida. Se você me fizesse a pergunta, qual que é a coisa mais importante que você fez na vida, eu sou empresário do setor agropecuário e também da indústria, mas o que me lembra todo dia, o que eu conto para os meus filhos, para os meus netos, são dos feitos lá da prefeitura de Lucas. O que eu fiz na vida pública é o que é mais importante, né? Que é o que fica, é o legado que fica para as pessoas, que você, de alguma maneira, você atinge a vida das pessoas e beneficia milhares e milhares de pessoas, né? É isso que te anima, né? Por falar em gestão, queria até aproveitar e comentar com o senhor, que o senhor teve aí nessa transição de 2 governos, né? Governo Tax, governo Mendes, esteve analisando aí a transição de um governo para o outro, esteve por dentro de todos esses dados, toda a complicação que tinha aí nessas gestões. E o senhor, nós estamos aí um pouco mais de um ano dessa atual gestão. E qual que é a avaliação que o senhor faz desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo? Nesse primeiro ano, né? Isso, foi pouco mais de um ano. Foi um ano de bastante ações no sentido de consertar o Estado. As contas públicas eram muito ruins, todo mundo sabe, né? Nós assumimos em janeiro do ano passado com 3 bilhões e 400 milhões de restos a pagar. Diminuímos isso em quase 1,5 bilhão nesse ano, né? Acertamos bastante a vida financeira do Estado. Eu acredito que as medidas que foram tomadas foram assertivas, né? Tanto no enxugamento, na contenção das despesas, dos gastos, como no aumento da receita. Então, nós chegamos no final do ano com um cenário fiscal, econômico e financeiro infinitamente melhor do que começamos o ano, né? E a tendência é esse ano ficar ainda melhor e, a partir do segundo semestre, retomar a capacidade de investir, que era algo que nós tínhamos perdido, né? Eu sou muito otimista em relação ao governo do Mauro. Eu sei que tem setores queixando-se de que aumentou a carga tributária e tal. O comércio, a indústria, o setor, os empresários estão reclamando muito, né? A gente teve um processo conflituoso com os servidores públicos no ano passado. Com essa reforma tributária, essa mudança na cobrança dos tributos no Estado, os empresários, inclusive, estão responsabilizando o governo por os aumentos que vêm ocorrendo, não só dos combustíveis, mas de vários produtos, inclusive medicamentos.
Como é que o senhor analisa essas críticas e como pré-candidato ao Senado, o senhor vai ser o candidato do governo, porque o senhor é o governo, né, o vice-governador. O senhor teme que esses assuntos... Até agora não sou, né? O DEM parece que vai decidir a candidatura até dia 17 do mês. Mas enquanto vice-governador, o senhor é o governo, né? Eu participo do governo. Então, essas medidas, né, impopulares, e eu acho que principalmente dois pontos. Eu acho que essa questão do servidor pode ser uma situação já superada, mas duas situações que eu acho que pode... Eu acho que ainda não está superado, que vem Previdência. Que tem RGA, né? É a questão da Previdência, da reforma da Previdência, que taxou os aposentados e pensionistas em 14%, que não era taxado. Então, isso gerou um descontentamento grande. E essa questão dos tributos. Como é que o senhor analisa e o senhor acha que essas medidas foram assertivas? E como trabalhar isso numa campanha para Senado com esse desgaste, esse descontentamento popular, digamos assim? Medidas necessárias, né? Sim. A reforma era... Eu podia ser simplista aqui e dizer que o governo errou. Não, o governo não errou. O governo eleito, o governo de plantão, tem a obrigação de manter o Estado capaz de servir a sociedade. E aí sim eu tenho críticas a fazer do nosso governo, que ainda nós não conseguimos acertar. Por exemplo? Que é a qualidade dos serviços. A qualidade do gasto, a qualidade dos serviços. Isso é um esforço, não é imediato, é um esforço de curto e médio prazo. E despesa tem que cortar todo dia. Essa gritaria do empresariado, o senhor é do setor empresarial? Eu sou do setor empresarial. Como é que o senhor Aumentou avalia? Um pouquinho a carga tributária, sim. Aumentou um pouco. Mas não é nada disso que está se pregando aí. Mas justifica esse aumento? O maior impacto foi na isonomia. Foi o fim dos privilégios. Foi o fim de incentivos, né? Dos incentivos fiscais para comércio primário. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você incentivar um comércio, dar isenção de ICMS para venda de produtos supérfluos, por exemplo. Né? Sim, aqui tinha. Por causa desse KNAI, então a empresa estava registrada num KNAI e começava a inserir produtos que não tinham nada a ver com a natureza da sua loja, do seu comércio, e esses produtos eram vendidos com alíquotas de reduzida, né? Totalmente diferente de outras lojas que só vendiam aqueles produtos, né? Eu cito aí eletrodomésticos e outros tantos. Tá? Então o que foi feito foi um programa de isonomia. Acabou os privilégios, acabou os jeitinhos e todo mundo entrou no mesmo sistema tributário. Você acha então que os empresários eles estão... Tem muita gente que faz gritaria aproveitando-se da situação. Um oportunismo. Estão aumentando os preços para, de repente, pressionar o governo ou então... Os preços vão se ajustar. Pode haver algum aumento momentâneo, pode haver algum ajuste, mas os preços te garanto que se ajustam e logo nós vamos ver que nada disso que se falou aí, ou então pouco disso que se falou, de que vai ter aumento de 10%, de 15% nos produtos, porque o governo aumentou o imposto, isso não é verdade. Combustível vem, setor do... Né, combustível é cotado, é uma commodity que é cotado pelo dólar, né? Pelo dólar e no mercado mundial. Então, o aumento do combustível, o aumento do álcool recente agora, do álcool etanol, é um aumento do mercado, né? Não é do imposto. Nós temos uma das alíquotas mais baixas do Brasil, que é 12, se não me engano, 12,5%. O governador até chamou uma audiência pública, né? Falou que vai realizar uma audiência pública para discutir isso com os empresários e com a população e para mostrar que esses aumentos, inclusive do combustível, né? Não é responsabilidade, não impactaria nesse aumento todo essa reforma, né? Fazer uma audiência pública com as partes que estão queixando-se para ver o que procede e o que não procede. Você acha que é um oportunismo aí do empresariado de aumentar a verdade, né, para aproveitar essa situação para aumentar o preço? Ana, muitas vezes não é nem um empresariado. A gente sabe que hoje, com as ferramentas de comunicação que nós temos,
as opiniões, as conversas andam muito rápido, a gente nunca quase sabe da origem, e é livre para quem quiser escrever ou passar para frente a notícia que desejar. Muitas vezes não é do empresário mesmo. Não, mas a gente vê, governador, uma diferença de preço, é nítido isso, no supermercado, na farmácia, no combustível, né? Se é fruto, é resultado dessa reforma tributária, eu não sei, mas os empresários estão dizendo que é. Quais né? os preços? De medicamentos, de suprimentos, né, alimentícios, do combustível. Então a gente vê como consumidor esse aumento, né? Agora, será que é um oportunismo do empresariado de estar aumentando? No ramo de farmácia, eu sei que tinha 2 ou 3 grandes redes que se instalaram, que se prosperaram muito. Que mataram com os empresários locais, inclusive? Porque tinha um regime fiscal diferenciado. Sim. Eles pagavam uma alíquota muito menor do que as farmácias tradicionais daqui. E é uma concorrência desleal. E o que foi feito nisso foi isonomia. Isonomia, simplesmente isonomia. Se isso eles tiveram que ajustar os preços, é que eles estavam num regime privilegiado e a gente acabou com os privilégios. Né? A intenção não é aumentar impostos, mas também não dá para você permitir no mesmo segmento da economia empresas uma do lado da outra, uma recebendo um incentivo de renúncia fiscal de 100%, a outra de 50%. Você precariza o mercado interno, né? Então, nós organizamos isso. Vai ter um pouco de barulho até isso se acomodar, mas vai voltar para a normalidade. Nós fizemos isso também no Prodeic. O Prodeic, cada empresa que vinha para Mato Grosso conquistava uma alíquota diferente, conquistava um benefício diferente, porque negociava no governo. E aí ficou comprovado por denúncias e investigações que tinha um pagamento de propinas, assim, né? E que hoje, ia e voltava esse incentivo. Com a nova lei, o empresário que quiser empreender no Mato Grosso, ele não precisa ir na Secretaria de Fazenda, nem na Secretaria de Indústria e Comércio. Ele acessa o sistema, preenche seus dados e dias depois ele está apto a desfrutar, usufruir dos benefícios fiscais. Então, se tornou, democratizamos o modelo. E acabou com a farra dos incentivos também. Transparência, não existe mais uma alíquota para uma determinada empresa e outra para outra, só porque é mais amigo do rei ou coisa assim, né? O Estado precisa praticar a isonomia, nós temos que praticar a justiça fiscal. Isso foi doído, eu acredito que o governo paga um preço por isso, né? Principalmente em questão de popularidade, mas tenho certeza que ao longo do período aí... A RGA e o pagamento dos funcionários públicos dentro do mês, você acha que é possível a partir de quando? E se vai ocorrer este ano? Eu acredito que nos próximos meses vai ser anunciado. Isso é assunto exclusivamente do governador. O senhor não quer furar o governador aqui? A gente pode falar de enfrentamentos, né? Mas muito em breve posso te garantir que isso vai acontecer. Que é o Estado voltando ao normal, né? Nós precisamos botar o Estado em pé, nós precisamos que o Estado tenha credibilidade, seja respeitado, né? Sim. Estava muito bagunçado mesmo. O senhor estava falando sobre a necessidade de cortar mais gastos. O senhor pode, então, colocar para a gente que tem novos enfrentamentos aí que o governo vai ter agora nesse ano ainda? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, eu acredito que é necessário. Em que setores? Eu também... Tá apertando demais. Não cabe a mim, né, porque... Mas o senhor pode sugerir, o senhor está com duas pastas importantes aí. Eu dou sugestão, mas eu vou te explicar. Nas pastas que eu coordeno, a educação, por exemplo. A educação comissionado já fez um brinco, educação, né? Tinha 1.260... Contratados, né? Contratados e comissionados aqui no prédio central aqui. Que nem era na área fim, né? Não, só aqui, 1.260. Nós temos 560 hoje. Qual a diferença, né? Nós diminuímos 1.800 contratos em todo o interior do estado também. Então foi 2.300 contratos a menos na educação. Desse ano
esse próximo ano letivo, nós devemos diminuir mais ou menos mais 1.000 contratos. Isso não impactou na qualidade, nem no funcionamento da educação pública no Estado? Nada que implique na qualidade do ensino. Pelo contrário, nosso grande desafio é melhorar a qualidade do ensino. Por isso nós definimos lá uma estratégia que a nossa secretária, que é uma exímia professora de carreira, uma mulher determinada, que ela cuida exclusivamente da parte pedagógica, do ensino e aprendizagem, nós vamos cuidar da infraestrutura e da parte administrativa da Secretaria de Educação. Então aí tem corte, sim, que não é cortar direito de ninguém, não é diminuir a oferta de bens e de equipamentos para a educação, é economia possível. Cortar os excessos, né? Os excessos, Na Secretaria de Infraestrutura e de Cidades, nós tínhamos lá 630 também cargos ocupados lá. Hoje nós fundimos as duas secretarias, ficou só assim. Cidades e infraestrutura, né? E nós temos menos de 300, né? Cortamos para menos da metade também. Então, nas áreas que eu estou ajudando a coordenar, foi feito realmente o enxugamento necessário. E eu acredito que tem muitas medidas que eu conheço bem a estratégia do Mauro trabalhar. Ele gosta de fazer aos poucos, não é tudo de uma vez só. E o governo vai continuar assim, cortando, diminuindo o tamanho do Estado e cada vez ficando mais eficiente. Eu defendo que, Ana e Márcia, eu defendo que o Estado, ele precisa ser forte. Isso não quer dizer que ele tem que ser grande, ele tem que ser forte, tem que ser rico, o Estado tem que ser rico, porque o Estado é a sociedade, o Estado somos todos nós. Então ele tem que ser rico, ele não pode ser um Estado como o nosso, que fica juntando os trocadinhos todo mês para poder pagar a folha de pagamento em 3 parcelas. Isso é um Estado miserável, um Estado que não consegue honrar com as obrigações com os servidores, né? Então, ainda sendo um Estado de economia forte, né? Como o nosso, um Estado de economia forte, o que é uma contradição. Uma contradição, né? Então, o que eu penso e o que eu acho que nós estamos caminhando para isso, e as reformas são importantes também. Aquilo que o mercado vende, aquilo que é possível comprar no mercado privado, nós temos que comprar. O Estado precisa ser um administrador de contratos. Agora, o Estado não pode se omitir de prestar alguns serviços essenciais, só ele pode prestar. E aí eu cito a educação, saúde, a infraestrutura e a segurança pública. Fora essas 4 áreas, nós não temos que fazer mais concurso público, nós não temos que dar estabilidade para ninguém. Ninguém de vocês tem estabilidade. O senhor é contra a estabilidade do servidor público? Sou contra. Quem tem estabilidade, está conquistado, vamos respeitar. Sim, né? Direito adquirido, conquistou, né? Direito adquirido, vamos respeitar. Mas daqui para frente eu sou contra, a não ser nos setores essenciais, né? Setores essenciais. Então eu acho que o Estado pode sim diminuir muito de tamanho, ser um cliente comprador de bons serviços da iniciativa privada, e aí estimular a geração de empregos na iniciativa privada, como em hospitais, a saúde, por exemplo. O Estado não precisa ter hospital, desde que o Estado compre, fiscalize, né, acompanhe rigorosamente a entrega dos serviços. As privatizações, então, seriam uma saída. Os hospitais podem ser privados. Mas aí não contradiz o que o senhor falou anteriormente, que saúde pública tem que ter um serviço essencial e que tem que ser pelo Estado? Porque aí eu não entendi, então... Não, eu te explico. Tem que ser bancado pelo Estado. Tem que ser provido pelo Estado. Entendi. A prestação final pode ser privada, né? Tem que ser provido pelo Estado. Mas eu posso comprar bons serviços e colocar à disposição da sociedade. E o Estado fazer a gestão dos contratos, que é muito mais fácil do que fazer gestão de milhares de pessoas pelo Estado afora, sem poder acompanhar, né? Isso não sairia mais caro para o Estado? Claro que não. Claro que benefício, hein? O mundo inteiro faz isso. Claro que não. O caro é você não conseguir ter controle sobre as coisas. E o Estado não consegue ter controle sobre os seus trabalhadores. O Estado não... Então essa estrutura aí do Estado de
hospitais regionais, agora assumiu a Santa Casa no passado e aí estadualizou a Santa Casa. Então, isso, na avaliação do senhor, é um processo que está caminhando para o fim. O senhor defende que o Estado não... Eu defendo que o Estado tenha o mínimo necessário, por exemplo, os hospitais regionais. Os hospitais regionais, eles são localizados em polos, né? Polos do Estado, onde tem consórcios de municípios que fiscalizam o andamento do hospital regional. Que até administram, né? Às vezes, sim. Eu defendo que os consórcios deveriam administrar todos os hospitais, com o conselho técnico formado pelos seus secretários de saúde e os prefeitos no conselho deliberativo, né? Então, esse é o modelo que funciona, porque tem a presença do poder local fiscalizando, referenciando as pessoas, sabendo quem vai e sabendo como essas pessoas estão sendo atendidas, né? Diferente do modelo que tem funcionado ao longo do tempo, das pessoas virem de todos os rincões do Mato Grosso aqui para Cuiabá. Que é a ambulância-terapia, né? E ficarem nas filas aqui esperando o atendimento. Inclusive, vários políticos e deputados estaduais têm casas de apoio, ou tinham, antigamente era uma... Muita gente tem muito voto. A infraestrutura, por exemplo, eu acho que é o Estado que tem que liderar, o Estado que tem que estimular. Eu não defendo que o Estado tenha que construir a infraestrutura. O Estado pode muito bem estimular a iniciativa privada a fazer a infraestrutura, mas quem tem que liderar é o Estado. E assim eu defendo para a saúde também. Essa discussão já vem sendo feita dentro do governo Mauro Mendes ou não? Com relação a esse setor que você citou? Nós já estamos fazendo parcerias públicas-privadas, tem muitas parcerias já em andamento. Realmente não é a Sinfra, né? Privatização de trechos para concessão. Não, mas eu digo nos outros setores, que saúde, por exemplo, essa discussão já vem sendo feita ou não? Nós temos um trauma muito grande e muito recente, que foi o trauma das OS. Trauma das né? Sim. Que em outros estados funciona perfeitamente e vai muito bem. Mas aqui em Mato Grosso foi sinônimo de corrupção, né? Foi, mas o secretário está superado, né? Mas tiraram as OS, né? Mas foi maculado. Nós temos hoje um secretário de saúde no estado, que é um exímio gestor, muito bom, e aonde ele bota a mão aí as coisas estão funcionando, Vida de Santa Casa, Hospital de Sinop, que foi feita intervenção, Hospital de Rondonópolis, mas não é sempre que tem bom gestor de plantão. É muito difícil arrumar bom gestor. Pelo contrário, Mato Grosso tem um histórico de gestores ruins, né, na saúde. Principalmente essa pasta da saúde sempre foi Tem até, inclusive, ex-secretário preso, enfim, escândalo. Por isso que eu defendo o Estado eficiente, o Estado forte, mas eficiente. O Estado eficiente, ele não precisa necessariamente investir e contratar gente para fazer o serviço. Ele pode estimular o investimento e comprar serviço de empresas, de terceiros que façam o serviço bem feito e entregue. Acho que no final, apesar que discordar em alguns pontos com relação a esse estado mínimo, o que importa para a população mesmo é a qualidade do serviço, né? Qualidade do serviço. O serviço está funcionando, os serviços, né? Para ser atendido, né? Principalmente essas áreas, principalmente saúde, lá em Lucas, por exemplo, educação. Nós fizemos um hospital lá através de uma fundação municipal de saúde, é uma OS. Mas é uma OS formada por atores locais que se dedicam um pouco do seu tempo para cuidar, ajudar a administrar o hospital. E desde o ano 2000, esse hospital que atende às demandas do município. E o município compra serviço do hospital da fundação. Né? Ele compra, é um hospital privado, sem fins lucrativos, mas é privado. E o hospital vem crescendo, vem atendendo muito bem as demandas da população. Esse modelo que eu defendo, porque o Estado agigantado, o Estado que hoje, por exemplo, se nós contarmos os servidores públicos estaduais, que são 104 mil, entre ativos e aposentados, mais os dos municípios, que são ao redor de 1 para cada 20 moradores. Então, se nós temos 3.400.000 habitantes no Mato Grosso, nós temos
170 mil servidores municipais, aproximadamente. Fora dos outros poderes, 278, né? Fora os federais. Né? Então, você veja que, no final das contas, nós temos um servidor para cada 7 habitantes. É o peso da máquina. Né? Isso sai dos nossos impostos. Por isso que nós temos um país em desenvolvimento, um país com muita pobreza, muita miséria, e que cobra 36% do PIB em impostos. Todos os países do mundo que se desenvolveram, no período em que se desenvolveu, a carga tributária não pode passar dos 25%. Nós estamos em 36%. É carga tributária do país desenvolvido. Por que acontece isso? Onde os serviços funcionam, né? Onde os serviços funcionam. E onde é tudo gratuito e funciona mesmo, de qualidade. Por que acontece isso? Porque a qualidade do gasto é muito ruim. Porque a produtividade dos nossos trabalhadores também é muito baixa. Verdade. Eu queria voltar um pouquinho no assunto aqui do etanol, antes que a gente encerre a entrevista, porque... Ainda tem política, mais política. E aí depois a gente volta na política. É que senão eu perco esse gancho, eu me esqueço. O deputado Edmar Dal Bosco esteve aqui e ele comentou conosco que o senhor estava trabalhando num projeto para baratear o custo do etanol em Mato Grosso, que seria fazer um alcoduto. Seria a tubulação, esse transporte de etanol por essa tubulação. Isso confere? Como é que está esse trabalho? Não, o que nós temos falado, isso é no setor, na Associação das Usinas de Etanol, que está crescendo muito no estado. Nós temos já fora as usinas de cana, nós já temos 5 grandes usinas de etanol em funcionamento, que esmagam cerca de 5 milhões de toneladas de milho, e projetos de mais outras 5 já em andamento. Então, o Mato Grosso, no curto prazo, vai se transformar no maior produtor de etanol de milho da América Latina. Acho que já é, né? Transportar esse excesso de produção, que a nossa demanda interna já está abastecida, transportar esse excesso de produção em cima de pneu de caminhão é o pior dos mundos. E a construção de um duto para escoamento do etanol, principalmente para Paulínia, para o estado de São Paulo, Porto de Santos, é um sonho que eu acredito que é um pouco distante, mas é um sonho. Nós precisamos sonhar com a infraestrutura. Primeiro vem ferrovia, né? Tão falada a ferrovia que a gente precisa tanto, né? Não, mas está mais próximo. Está avançando, né? Acredite, agora vai acontecer. Vai acontecer porque a Rumo, que opera a ferrovia aqui com esse terminal em Rondonópolis, ela já conseguiu antecipação da prorrogação do contrato de concessão da Malha Paulista. Com essa concessão, eles vão fazer cerca, se não me engano, investimento na ordem de 7, 8 bilhões na Malha Paulista para melhorar a eficiência do trecho paulista e, com isso, permitir o aumento do fluxo de carga daqui do Mato Grosso. Então, eu sei, porque eu sou de Nova Mutum também, meu irmão é prefeito lá, e eles já compraram a área em Nova Mutum para fazer o terminal, um grande terminal ferroviário da Rumo lá em Nova Mutum. E o projeto deles é começar nesse próximo ano, esse ano 2020, começar a construção do ramal que vai passar por Cuiabá e vai subir até Nova Mutum. Que ótima notícia, né? Isso é uma realidade mesmo. E também um projeto que está acontecendo também é a FICO, no trecho de Campinápolis até Água Boa. Já tem os recursos, e o ministro Tarcísio assumiu esse compromisso solene na audiência pública que teve em Água Boa ano passado. Já tem os recursos federais oriundos da privatização da Ferronorte, aliás, da Norte-Sul. E a Ferrogrão... Mas tem previsão de início? Tem previsão, parece que vai para a praça esse ano. Esse ano, programa para 2020. E agora, recentemente, o ministro reafirmou a publicação do edital da privatização da Ferrogrão, que vem de Miritituba até Sinop. E isso acontecendo, o Mato Grosso é uma mudança assim, de paradigma para o nosso estado.
fazendo a conta por alto, nós vamos ter cerca de 6 a 7 bilhões de reais a mais circulando na economia do nosso estado, que deixam de ir para frete, para esse modelo arcaico de transporte que hoje nós vivemos. Sim. Nesse sentido do transporte também, o movimento Pro-VLT tem divulgado que o senhor tem sido um grande entusiasta aí da conclusão desse modal da sobra da Copa. É possível, né? É possível concluir? Olha, eu sofro muito com coisa incompleta, coisa mal feita ou coisa começada. Eu gosto muito de fazer as coisas, ver acontecer. O VLT está na sua pasta, na pasta da infraestrutura, não? Ele tá... Não, está sob o guarda-chuva do governador Mauro Mendes. É o Mauro que está cuidando diretamente disso, com um grupo de trabalho, lá em Brasília, inclusive, porque tem uma questão jurídica aí que precisa ter muito cuidado. O que acontece é que essa obra foi um projeto que, aliás, é um projeto que não foi feito, né? Então, a gente não consegue identificar a viabilidade de se continuar. Já gastamos 1 bilhão e... Mas também não dá para jogar fora esse 1 bilhão, né? 1 bilhão e 68 milhões foi desembolsado. Se botar a correção nisso, já dá 2 bilhões. Já Você tem os vagões que custaram, que está dentro... A maior parte desse 1 bilhão foram gastos com os vagões que estão ali parados, né? Eu acho que o VLT... Você acha que é viável? Reservada. Eu não tenho essa resposta. Sinceramente, não tenho essa resposta. Mas seria um upgrade para Cuiabá, para a região metropolitana de Cuiabá. Eu viajei por muitas cidades da Europa com 250, 300 mil habitantes, todas com VLT. Então, o que é preciso e o Mauro está cuidando disso, eu sei que ele está cuidando, fazer esse estudo da conexão, do transporte de ônibus para os terminais do VLT e a questão financeira, que eu não sei exatamente como é que está, mas eu acredito ainda que nós vamos conseguir tirar esse VLT do... Ou colocar o VLT no trilho, né? menos traumática possível, né? Mas vou te contar que é um quebra-cabeça. Isso foi uma coisa muito extemporânea, muito... Foi um absurdo, grego. Não, isso enfim. Foi. Marcinha, quer podemos... aliviar para Piveta? Vamos voltar agora para esse ambiente, eleição dia 26 de abril, né, eleição suplementar. Como é que está a articulação aí para construir uma candidatura única dentro desse grupo do governador, ou o grupo de vocês, né, que chegaram ao governo em 2018? A gente ouve aí muitos comentários nos bastidores que o senhor estaria conversando com o DEM, com outros partidos, inclusive que existe até uma articulação aí para o Carlos Favro recuar, né, e aí o senhor ser o único candidato do grupo, dando uma suplência para o DEM. Como é que está essa articulação aí? Sinceramente, não. A gente conversa eu estou lá, quase sempre de plantão, lá no gabinete da vice-governadoria, conversa com muitas lideranças, políticos ou não, todos os dias. Mas eu não tenho coragem de desestimular alguém de ser candidato. A pessoa que quer ser candidato, não seja candidato, me apoia. Eu não consigo. Quer ser candidato, tem que ser candidato. O senhor não conversou com ninguém nesse sentido? Não, eu não consigo. Vamos somar forças aí, porque dividir... Eu não me acho no direito de desestimular a pessoa que acha que pode, que quer ser. Mas o senhor acha que tem ambiente para o Favro manter a candidatura dele? Eu não comento nada sobre o Favro. Não que é seu... nada sobre... Favro. Não, seu desafeto não é público, não. Nada disso. Não tem nada disso. Simplesmente ele esteve no lugar que eu estou. Foi vice-governador. Sim. Não me representou. Eu achei que deixou muito a desejar. E eu acho que não me representaria em Brasília também. Somos de origens diferentes, as nossas histórias... Apesar de serem da mesma cidade, né? Nós encontramos lá. Em Lucas, né? Nós encontramos lá. Lá é um encontro de brasileiros. Tem gente da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Pará, né?
Então eu acho só isso, que eu não me sentiria representado e... Mas essa divisão aí do grupo de vocês, né, do grupo governista, não favorece, na verdade, outros candidatos? Pode ser, mas eu acho que a sociedade mato-grossense, bem como a sociedade brasileira, não está olhando muito para isso, não. Não está olhando para partido, não está olhando muito para grupo, está olhando para as pessoas. Está olhando para as pessoas. Nós assistimos há pouco essa eleição de 2018, que ficou muito claro isso, né? Pessoas que não tinham partido, que tinham 30 segundos de tempo de televisão, como é o caso do presidente Bolsonaro. Muitas pessoas sem estrutura nenhuma, como a senadora Selma, e chegaram, quer dizer, a nossa população está muito atenta, no momento certo eles vão analisar quem são os candidatos e vão tomar sua decisão. Então eu não me preocupo muito com essa questão de grupo, não. E quem que apesar de ser leal a quem... Eu sempre fui muito leal às composições que eu participei, continuo sendo, não sou oportunista, né? Mas eu acho que é muito difícil interpretar o sentimento do cidadão. A verdade é que as pessoas não querem mais votar em quem não os represente. Quem que o senhor convidou para ser seu suplente? Quem que o senhor procura para ser seu suplente? Ninguém. Aí existe vários Qual seria comentários o perfil aí. ideal? Os perfis. Até agora eu não convidei ninguém. Mas qual é o perfil? Mas o Adilson Sacchetti, o ex-deputado do Senado, não vai ser seu primeiro suplente? Não. Poderá até ser, mas não combinamos não. Isso não está definido? Não, nada conversado. Então, é meu amigo, ele prontamente se prontificou a nos apoiar. Não, se você for ser candidato, eu não vou, eu não sou candidato. Pode ser que não seja nem espaço para mim, político, tudo bem. nato. Se tiver algum espaço para mim, tudo bem, senão eu estou junto, vou ajudar. Esse foi o papo, só esse. Tá? O Cidinho também foi a mesma coisa, não pediu reserva nenhuma, só me estimulou desde o início e quer ajudar. Então nós vamos Qual que é o perfil, como nós perguntou, num belo momento, dos suplentes? Seria o senhor já tinha declarado alguém da Baixada Cuiabana, um perfil mais jovem? Olha, eu estudei a pauta do movimento Muda Senado. Sim. Que é um grupo de cerca de 20 senadores de diversos partidos políticos. Né? A maioria do Podemos. Um dos líderes desse movimento é o senador Álvaro Dias. E a pauta é uma pauta atrativa. Eu gostaria de ajudar a fazer esse trabalho. Né? Então, a suplente que eu vou convidar para me acompanhar nessa eleição, será alguém que pense mais ou menos assim, que se por algum motivo, alguma razão eu faltar, essa pessoa dê continuidade a essa pauta. Acho que vai ser uma mulher essa primeira suplente aí. Pode ser, acho muito bom, pode ser. Mas temos coisas para fazer, não é ir para o Senado para ser senador, é ir para o Senado para trabalhar, para mudar o Brasil, para mudar. Com relação, o senhor citou a senadora Selma Arruda, o senhor vem conversando com ela, já tem, existe aí, a imprensa divulgou possível apoio à sua candidatura? Não, ela nunca me falou nada disso. Convite para o marido dela assumir uma suplência? Ela colocou que ela declarou que não teve nada disso, né? E o senhor conversou com ela depois dessa publicação? Às vezes eu converso com ela por telefone, a gente fala, temos muita afinidade desde que ela foi para Brasília. Teve uma reunião do senhor e o ex-governador Blário Maggi, o Álvaro Dias, lá em Camboriú, não teve. Como a imprensa divulgou. Não existiu. Fake news, não teve essa conversa lá. Não existiu, não. Me parece no portal da Veja, né? Saiu na coluna Radar. E hoje saiu em algum lugar que o Álvaro Dias também negou esse encontro. Sem o mínimo de nexo. Causou algum abalo na estrutura aí dessas amizades políticas? Nada, absolutamente nada, porque é tão desconecta, tão cheia de firula aquela notícia que... Foi colocada até que o senhor mudaria de partido e não pode mudar. Blairo, com Mauro Mendes, com Álvaro Dias,
falando sobre mim... O senhor não estava lá? Eu não estava, e nem eles estavam, eu soube que nem eles estavam, não tinha nada disso. Então, tem notícia para todos os gostos, né? Essa possibilidade do senhor, se eleito for senador, ir para o Podemos, não tem nada, não teve nenhum acordo nesse sentido? Nada, absolutamente nada. Eu fui convidado há cerca de 6 meses, eu e meu irmão, que é prefeito lá de Nova Mutum, e a gente decidiu não se movimentar naquele momento, apesar de ter muita simpatia pelo Álvaro, pela Selma, pelo Medeiros, mas decidimos ficar quieto, porque não tinha motivo para se movimentar. E o PDT, o próprio Carlos Upris, sempre tivemos um bom relacionamento, ele nunca interferiu na minha postura, na minha... Eu sei que está encerrando o programa, mas eu não posso deixar de perguntar isso, porque fica meio incompleta essa entrevista. Do PDT, do Galvão. O senhor está com um adversário interno dentro do partido, que é o presidente da ProSoja, que quer ser candidato ao Senado também. Ele até admite que o senhor tem mais know-how, como ele disse, né, na expertise na área política e que tem a preferência do PDT, mas ele quer ser uma alternativa dentro do partido e quer representar o agronegócio. Como que o senhor avalia essa... O senhor já está muito tradicional, ele quer Ele falou que o senhor está representando o velho já, ele quer ser o novo. É um direito que ele tem, né? É um direito que ele tem. A gente falou uma vez sobre isso. Vai caber ao partido, ao presidente do partido. Vai ter disputa ou vai chegar num consenso aí? Acho que do jeito que ele falou não tem disputa, não. Não, vai depender do partido, chegar a um consenso ou então promover as convenções, que é o fórum para dirimir quando não está. O senhor vem conversando com ele sobre esse assunto? Vem, sim. Ele sugeriu, assim, né, que poderia ter uma chapa pura, todo mundo do PDT. Mas a chapa do agro, então? Eu posso ter anos já de vida pública, realmente tenho, e tenho orgulho de todos eles. Eu tive prefeito durante 12 anos, deputado durante 4, agora aqui. Eu nunca usei um cargo público, eu nunca fiz uma nota para cobrar um almoço, nem da prefeitura, nem de ninguém, nunca peguei uma diária, nunca tive segurança, nunca tive motorista, nunca usei das liturgias do poder, nunca me servi de mordomia nenhuma, né? Sempre fui um servidor e me sinto honrado pelos mandatos que tive. Essa é a diferença. Então, eu estou há muito tempo servindo, sim, mas tenho certeza que eu fui muito conveniente para a sociedade em todos os mandatos que eu assumi, que eu desempenhei. Tenho absoluta certeza disso. Esse é o diferencial. Então, satisfeito, não recua, né, dessa candidatura ao Senado? Não dá. Não? Não dá. Que ótimo. Não dá para recuar. É a oportunidade que eu estou vendo de... eu tenho 60 anos. Tá jovem. Após os 60, com muita experiência, muito conhecimento, muita lucidez, eu contribuí com Mato Grosso sendo um representante que orgulha essa terra lá em Brasília. Eu não vou ser um lambe-bota de ninguém lá. Eu vou ser um senador que vou levar a opinião do povo mato-grossense, especialmente quem trabalha, quem paga imposto, quem rala para viver, porque a vida não é fácil para ninguém. Eu quero ser um representante desses aí. É isso aí. Satisfeita agora, não cara? Recua, né? Pimenta não recua. Nossa manchete. Vice-governador, fala que eu sou candidato do agro. Tem o Eu não agro. tenho nenhuma dificuldade em defender as pautas do agro. Porque o senhor é do agro. Mas olha só, eu sou um produtor, mas olha a minha vida pregressa. Eu larguei minhas lavouras para me candidatar a prefeito de Lucas porque eu achava que eu poderia fazer a diferença. E eu peguei Lucas do Rio Verde no primeiro mandato com 12 mil habitantes, tinha uma rua asfaltada. Durante meus 8 anos que eu fui eleito e reeleito, nós tornamos Lucas do Rio Verde uma das 10 melhores cidades do Brasil para se viver. Ela sempre foi destaque nacional. Eu não defendi o agro, eu defendi a sociedade que estava lá, que era a minha missão, né? Depois voltei em 2012, continuei esse trabalho. A minha história de vida é ligada à sociedade. Eu sempre fui alguém que escolhi... Você acha que esse título aí de candidato do agro perde voto? Não, eu não acho que perde.
Só que é candidato de um setor, é um candidato de uma minoria. Eu não sou candidato de minoria. Eu sou um candidato que tenho a pretensão e tenho a experiência de representar, um pré-candidato, tenho a experiência de representar bem todos os matogrossenses. Inclusive o agronegócio. É maior. Inclusive o agronegócio. É mais amplo. Bom, quero agradecer a participação do senhor aqui no Conexão Poder. Eu sei que está bem puxada a sua agenda e o senhor está realmente reduzindo essas entrevistas, deixou, né? Foi, mas continuamos. Obrigado. Aí depois de muita peleia, né? É um prazer. Também nos atendeu. Obrigado. E quero entregar um presente do Conexão Poder para o senhor. É a segunda que eu tenho. Né? O senhor coloca lá na sua conexão. Tá no gabinete ou tá em casa? Em casa. Então essa vai para o gabinete quando a gente for lá. Pode tirar da caixinha, vamos fazer uma foto com o Piveta. Tá, com a nosso símbolo aqui da participação do Conexão Poder. Essa tá novinha, acabou de chegar. Tá ótimo. Obrigada, vice-governadora. A gente vai acompanhar aí, né, agora todo esse processo, essa movimentação, né? E vamos continuar noticiando aqui. Muito obrigada. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E